Irmãos, vamos abrir a Bíblia, lá no Salmo 131. Salmo 131. Salmo 131. Eu convido a igreja a que se coloque de pé. Salmo 131. É um salmo pequeno, mas que o Senhor fala ao nosso coração nesse texto precioso da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos, pedindo a Ele que fale aos nossos corações. Bendito Pai Celestial, quem somos nós, Deus, ó Pai, para estarmos aqui, ó Deus, ó Pai, te adorando? Pai, nós somos pecadores e não temos justiça própria alguma em nós. Pai, a nossa atitude nessa noite é a atitude, Deus, daquele publicano, Senhor, que batia no peito e dizia: ser propício a mim, pecador. Perdoa-nos, Deus, de nossos pecados e de tudo, ó Deus, ó Pai, que na nossa vida ofenda a Tua santidade. Pai dos céus, ensina-nos a viver para Ti e fazer todas as coisas na Tua casa para a Tua glória somente, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te pedir que o Senhor nos abençoe e fales ao coração do Teu rebanho. Ó Deus, o Teu rebanho está aqui, ó Pai, e carece da Tua graça, carece do Teu perdão, carece do Teu amor e carece da Tua misericórdia. Senhor, e só Tu podes transformar o coração de cada um de nós. Então, Deus, que a Tua palavra nessa noite encontre guarida nos nossos corações e que o Senhor mesmo nos molde a Tua imagem, para que nós cresçamos espiritualmente e sejamos, Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo, para a glória e honra do nome de Jesus. Pai do céu, fala aos nossos corações, nos abençoa, repreende toda a obra do diabo contra nós, Deus, e nos ajuda, Deus, no Teu trabalho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Irmãos, eu sempre admirei profundamente a vida do rei Davi. Davi era o 8º filho de seu pai e não muito valorizado pelo seu pai. Ele cuidava das ovelhas da família. A responsabilidade de pastor de ovelhas, ainda que o povo judeu fosse constituído de pastores, não era uma responsabilidade muito valorizada. Davi é um menino que vive à parte da sua casa, passa noites e noites no deserto. E por isso, desde a sua juventude, em oração a Deus no deserto, ele tem comunhão íntima e pessoal com o Senhor. E ali então, desde a sua juventude, da sua meninice, ele compõe salmos. E ele experimenta a fidelidade de Deus na sua adolescência. Quando um leão, amado irmão, vem tentar levar uma de suas ovelhas, ele toma a sua vara pontiaguda de pastor, toma o leão pela barba e o fere e o mata, amado irmão. Em outro momento, o urso arrebata uma das ovelhas, e ainda que ele fosse pequeno, aquele menino se levanta contra o urso e o mata. Naquele dia em que Deus manda Samuel à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, Jessé, o pai dele, manda passar Eliabe, o filho mais alto, forte, elegante, quase da estatura de Saul. Esse tinha a pinta do rei de Israel. E Samuel disse: esse é o ungido do Senhor. E o Senhor fala para o profeta: não olhe para a aparência, não olhe para o exterior. O homem vê a aparência, Deus vê o coração.
E Jessé faz passar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E aí então Samuel vira para ele: acabaram-se os seus filhos? Ele falou: tem um menorzinho ali que está lá cuidando das ovelhas lá, um pequenininho, um adolescente lá. Ele falou: nós não vamos comer enquanto esse rapaz não chegar. E quando Davi entra, amado irmão, a Bíblia diz que Davi é um rapaz de um rosto bonito, ruivo, ele tem boa aparência. E quando ele entra na casa, o Senhor fala para Samuel: esse é o ungido do Senhor. E Samuel se levanta e unge Davi, rei de Israel. E Davi, amados irmãos, naquela simplicidade, mesmo sendo ungido rei, continuou cuidando das ovelhas do rebanho de seu pai. Então, obediente ao pai, você se lembra, ele vai ao campo de batalha para levar queijos para o capitão do exército e pão para seus irmãos. E quando ele chega, amados irmãos, já há muitos dias se levanta Golias, amado irmão, aquele grande gigante filisteu, e de manhã faz um desafio ao exército de Israel e todos tremem de medo. O rei Saul, que era o homem mais alto, e o representante do povo deveria enfrentar o gigante, mas treme de medo. E quando Davi chega ali, amado irmão, ele vê aquilo, ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos? Eu vou pelejar contra ele. Saul tenta botar nele a sua armadura, você se lembra muito bem. E então, amado irmão, o jovem Davi disse: eu não posso lutar com isso, nunca usei, é pesado demais. E aquele menino vai para lutar contra o gigante, quando vê, você se lembra, o gigante ri, zomba dele, fala para ele: você vai vir contra mim com paus e pedras, eu darei a sua carne às bestas, feras e às aves dos céus. E Davi diz para ele: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E você lembra que Davi toma a pedra, bota na funda e girou, e a pedra voou e foi na testa do gigante. Quando ele caiu, aquele jovem saído da adolescência pega a sua espada e corta a cabeça do gigante. E os judeus, os israelitas, vão para cima dos filisteus e vencem grande opressão. E depois daquele momento, Davi, amados irmãos, deixa de ser o menino pastor e começa a ser agora um guerreiro e se torna um general de Israel. E ele é leal ao seu rei Saul, mas o Espírito de Deus está se retirando de Saul. E Saul fica sabendo que Deus quer que Davi seja o próximo rei. E você vê Saul jogando a lança contra Davi 2 vezes, e a lança se finca na parede, mas Davi nunca se levanta contra o rei Saul, irmãos. Davi é um homem que ele não planejava por si mesmo ser rei. E o rei planeja matar Davi, e diz a ele que vai dar sua filha Mical em casamento. E ele vira e fala assim, ele é tão quebrantado e humilde que ele diz: quem sou eu para casar com a filha do rei? Eu não tenho nem como pagar dote. E o rei vira e fala para ele: traz aqui para mim 100 prepúcios de filisteu. E vocês sabem o que é prepúcio, irmãos? Para quem não sabe, é a pele que cobre o órgão genital masculino, irmão. E aí Davi falou: 100 prepúcios, tá bom. Davi pregou seu exército, foi lá, matou 200. Eu acho que é até uma cena cômica. Imagine Davi chegando, amado irmão, com um saquinho diante do rei Saul e pregando os prepúcios: 1, 2, 3, 10, 100, 50, 200. O rei foi obrigado a dar a filha para Davi. E depois o rei tenta matar Davi. E Davi agora, amados irmãos, vai viver nas cavernas. E ele passa 1 década da sua vida fugindo, irmão. Todos os homens endividados, todos os homens problemáticos, todos os homens deprimidos, todos aqueles entristecidos vão para o deserto atrás de Davi, junto com sua família. E ele na caverna de Adulão treina aqueles homens, 400 homens, depois vem mais 200, e ele tem uma guerrilha de 600 homens, irmãos. E ele então, quando Saul está perseguindo, se bandeia para o lado dos filisteus, mas Deus o protege para que não guerreie contra Israel. E quando Saul morre, ele é nomeado, amado irmão, aos 33 anos de idade, rei de Judá. E depois, amados irmãos, com 40 anos, Davi se torna o rei de todo Israel. E um dos títulos que a Bíblia dá a Davi é que ele era o homem segundo o coração de Deus. E nesse salmo tão maravilhoso que Davi compõe, quando os filhos de Israel cantavam indo para Jerusalém, esse salmo nos relembra que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E nesse salmo nós vemos aqui Davi como um amigo íntimo de Deus. E eu quero desafiar você a olhar para a vida daquele menino
que não tinha tantas pretensões, mas foi levado onde Deus planejou que ele estivesse. Que nós aprendamos com a atitude humilde deste servo, para que de fato sejamos amigos íntimos de Deus. O lema da nossa igreja nesse ano é uma igreja cheia do Espírito Santo, e a minha oração é que você seja um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, que nós conheçamos Deus não de longe, mas de perto, na intimidade, que nós sejamos amigos e amigas íntimas de Deus. O Salmo nos apresenta o amigo íntimo de Deus. A primeira verdade que ele nos diz é o seguinte: o amigo íntimo de Deus é um homem humilde. O amigo íntimo de Deus é um homem humilde. Olhemos para o Salmo. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Davi mostra, irmãos, qual era a atitude do seu coração. Ele se dirige ao seu Deus Yahvé e diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Davi não tinha pensamentos grandiosos acerca de si mesmo, amados irmãos. Ele não tinha o sentimento de que ele ia ser o grande conquistador do mundo. Ele era alguém que tinha um coração humilde. O coração aqui no Antigo Testamento não é esse órgão que bate do nosso lado esquerdo do peito, mas era a sede da personalidade, a fonte, amados irmãos, de onde procedia todos os rios de vida. O centro do ser de alguém era o seu coração, era considerado como as próprias entranhas. E Davi está dizendo que desde o âmago, desde o íntimo, desde o mais profundo do seu ser, ele era um homem que não buscava glória para si. Ele era um homem de um coração humilde. O amigo íntimo de Deus é humilde nos sentimentos que tem com respeito a si mesmo, mas é também humilde na maneira com que olha para a vida. Ele diz assim: não é altivo o meu olhar. Davi não se considerava superior a todos. Davi não olhava com soberba. Há pessoas, amados irmãos, que são tão cheias de si que elas andam assim, elas olham para você por cima, e às vezes elas te conhecem e passam por você e olham assim e falam: quem é você, esse reles mortal, para que eu me dirija a você? Davi não é assim. Ele não tem um olhar altivo. Ele é alguém, amado irmão, quebrantado. Eu imagino que Davi era alguém na presença de quem todos nós gostaríamos muito de estar, se estivéssemos ao seu lado. Mas ele diz mais, ele diz o seguinte: não ando à procura de grandes coisas. Davi não estava atrás de glória pessoal. Ele era o pastorzinho que cuidava das ovelhas do rebanho do seu pai, e Deus mandou buscá-lo lá. Ele não acreditava que poderia ser genro do rei. Ele diz: não ando atrás de coisas maravilhosas demais para mim. Davi não andou atrás de glória, irmãos. Davi não andou atrás de aplauso humano. Davi foi colocado onde esteve, porque Deus o colocou. Davi, amados irmãos, é para nós um exemplo de humildade. Ele nos mostra que de fato quem anda com Deus não tem do que se gloriar. Quem anda com Deus sabe que é pecador. Quem anda com Deus sabe que tem muitas falhas. E a atitude de quem anda com Deus, reconhecendo que Deus é santo e glorioso, e nós somos tão falhos, irmãos, é de fato ter humildade. É não ter um olhar altivo, é não ter um coração soberbo, é não andar à procura de glória pessoal, nem fazendo coisas que são maravilhosas demais para si. O amigo íntimo de Deus é alguém que andou com Deus, contemplou a glória de Deus, e agora vive uma vida de humildade na presença de Deus. Preste atenção, irmão. Todo homem, toda mulher que tem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus vai ser alguém quebrantado e humilhado. Sabe por quê? Porque Deus não divide o lugar dele na nossa vida com ninguém. Todo homem, toda mulher que anda com Deus será alguém quebrantado e humilhado, porque Deus não divide o lugar dele na nossa vida com ninguém. E Jesus fala isso quando está pregando para a multidão que está aflita, exausta, oprimida pelos sacerdotes, oprimida pelo maligno, oprimida pelos romanos. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso
manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você, meu irmão, não conhece nada acerca do campo e de fazenda, você não vai entender essa ideia do jugo de Jesus. Ele diz que se você está cansado e sobrecarregado, você tem que ir a Ele, porque Ele tem o poder de te perdoar, de te libertar, de te aliviar. Mas Ele diz: tome o jugo é um peso. E se você não sabe o que é o jugo, amado irmão, no interior, quando há um carro de boi, meu avô que me explicou isso, o carro de boi, às vezes, ele tem 2 bois. E geralmente é colocado um boi mais velho, que conhece o caminho, que tem experiência, que sabe a velocidade do trote que precisa dar para que o carro chegue no seu devido lugar. E às vezes é colocado um boi novo. O boi novo é forte, é impetuoso, mas ele muitas vezes não sabe por onde andar. Então se coloca o boi novo do lado do boi velho, para que o boi velho eduque o boi novo. E eles colocam a canga, e então o carro vai chegar onde ele precisa chegar. Jesus está dizendo que ele simboliza aquele boi experimentado. Ele já está com o jugo, agora você coloca o jugo e você vai andando do lado dele. E andando do lado dele, então você não pode ser soberbo. Andando do lado dele, você não pode ter um olhar altivo. Andando do lado dele, você não vai buscar glória para si. Andando do lado dele, você verá o quanto você é falho. Andando do lado dele, você verá o quanto ele é misericordioso. Andando do lado dele, você perceberá o quanto ele te ama. Andando do lado dele, você verá do quanto ele te perdoa. Andando do lado dele, você será aliviado e terá paz, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Quem anda com Jesus, amado irmão, aprende a ser manso e humilde, porque Jesus é manso e humilde de coração, e na presença dele a nossa alma descansa. Irmão, preste atenção, todos os homens da Bíblia são homens transformados, quebrantados e mudados. Todo mundo que anda com Deus, irmão, em um determinado momento da vida passa por um quebrantamento. Lembre comigo daquele velho homem tambigueiro chamado Jacó. Quando nasceu, já pegou no calcanhar do seu irmão querendo puxar o tapete. E quando teve a oportunidade, o seu irmão era um insensato, foi caçar, não pegou nada, viu o Jacó fazendo ali um cozido de lentilhas, um cozido bem vermelho ali, e aí então ele falou assim: estou com fome, estou quase morrendo, me dê esse cozido aí. Ele falou: me vende a primogenitura. Primogenitura, irmãos, era direito a ter 2/3 da herança. O que saiu primeiro tinha 2/3 da herança, o outro tinha 1/3 só. Ele falou assim: de que me adianta a primogenitura? Eu vou morrer de fome. Pode ficar. Enrolou o irmão. Depois, quando o pai vai abençoar o primogênito, o pai manda o filho caçar, porque agora o pai é velho e cego. E Esaú é o filho caçador, que tem o cheiro do campo. Esaú é peludo. Jacó, você se lembra, não tem cabelo nenhum. A mãe ama mais Jacó, então mata 2 novilhos lá e faz a comida do jeito que Isaac gostava, e botou os pelos do Jacó. Então a mãe e o filho, num estratagema, preparam a comida e chegam para o pai, e o pai fala: mas como é que você achou a caça tão rápido? Deus me abençoou. Quem está falando? Seu filho Esaú. Isaac falou assim: a voz é de Jacó, mas botou a mão, mas Esaú, o pelo é de Esaú, e o cheiro é de Esaú. E ele comeu a carne e abençoou o filho. E quando o outro irmão entrou, já tinha perdido a bênção do pai e queria matar seu irmão. Aquele jovem Jacó trapaceiro foi para a casa de Labão, foi enganado por Labão, trabalhou 14 anos por uma mulher que era Raquel, e trabalhou 7 anos. Depois de 7 anos, quando ele casa, achando que era Raquel, amanhece Lia. Ele pega a Raquel depois como esposa e trabalha mais 7 anos. Naqueles dias alguém trabalhava por uma esposa 2 anos e meio. Ele trabalhou 14 anos, provando do próprio veneno, porque enganava todo mundo. Mas depois, amado irmão, num outro estratagema, quando o seu sogro engana, ele também engana seu sogro, manda cortar umas varas de álamo e coloca diante das ovelhas, e todo o rebanho nasce listrado. Jacó é um homem que vive na trapaça, no engano, a vida inteira, irmão. Mas quando ele está voltando para a sua terra, ele fica sabendo que o seu irmão vem encontrar com ele com 400 homens, e ele entra em desespero. E ele reparte os animais,
Depois coloca as concubinas na frente, Lia e os 4 filhos, amado irmão. Depois ele coloca Raquel atrás, e ele vai adiante e se ajoelha algumas vezes. Mas antes de passar o val do Jaboque, aparece um homem para lutar com ele à noite. E aquele homem é o próprio Deus em forma de homem. E o Senhor Deus luta com Jacó, e o Senhor Deus só podia fazer assim, e destruiria Jacó. Mas ele quer mudar o coração de Jacó, e ele toma a forma de homem e luta com Jacó a noite inteira. E quando está amanhecendo, Jacó agarra no Senhor e fala: me solta, porque é hora de ir. O Senhor diz para ele, e ele fala: não te deixarei ir se me não abençoares. E o Senhor perguntou para ele: como é que você chama? Ele fala: Jacó. Jacó significa enganador. É como se você falasse assim: eu me chamo safado, estelionatário, cara de pau, sem vergonha. Ele falou assim: agora você não vai chamar Jacó, agora você vai chamar Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. E aí então Jacó perguntou: e você como é que chama? E o Senhor perguntou: por que você me pergunta pelo nome? E o Senhor tocou na coxa de Jacó, irmãos. Eu acho isso uma ilustração tremenda. E a Bíblia diz que Jacó saiu dali, e ele então mancou a vida inteira. E a Bíblia diz que os judeus não comiam o nervo do quadril do animal, porque o Senhor tocou na coxa de Jacó e a deslocou. E agora Jacó vai andar mancando, para saber que ele é o príncipe de Deus. Mas ele começou como Jacó, alguém limitado, alguém que manca, alguém que é humilhado, alguém que é pecador. Ele botou o nome daquele lugar de Peniel, que significa a face de Deus. Ele diz: eu vi a Deus face a face e não fui destruído. E o nome do lugar foi Jacó, Peniel. Mas para que eu e você entendamos que, num certo sentido, todo mundo que anda com Deus vai mancar, para que nós entendamos que nós não somos nada diante do Senhor. Então, se você anda com Deus, você vai ser quebrantado, você vai ser moído, você vai ser humilhado, porque Deus não divide o lugar dele na tua vida com ninguém. Então, meu irmão, não se ensoberbeça, não se ache melhor do que os outros, não se coloque por cima dos demais, mas viva uma vida de humildade, porque todo aquele que se exalta, irmão, vai ser humilhado. Se você estiver se exaltando, o Senhor vai te humilhar. Mas todo aquele que se humilha será exaltado. A Bíblia nos dá um mandamento lindo em 1 Pedro 5, 6 e 7, diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus nos dê um coração humilde, irmãos. Que 2019 seja um ano no qual nós andemos com Jesus e aprendamos de sua mansidão e humildade, e perseveremos firmes em sua presença, e sejamos moldados à sua imagem, e jamais busquemos glória para nós. Que você não trabalhe para você, mas que você trabalhe para a glória de Deus. Que o que você fizer, seja em casa, seja no trabalho, seja aqui na igreja, não seja com objetivo pessoal, mas que você faça tudo para glorificar o seu Deus, que te ama e deu Cristo na cruz por você. O amigo íntimo de Deus vai ser alguém quebrantado, vai ser alguém humilhado, mas vai ser tremendamente feliz, porque anda com Jesus todos os dias da sua vida. Eu quero lhe perguntar nesta noite: você é um homem humilde? Você é uma mulher humilde? O seu coração é quebrantado e compungido? Você anda quebrantado na presença de Deus? Que Deus faça de nós seus amigos íntimos e das irmãs suas amigas íntimas, com um coração humilde, para a glória e honra do nome de Jesus. Ao olhar para o quadro do amigo íntimo de Deus, nós vemos que ele é um homem humilde. Mas que outra característica mais, então, mostra esse amigo íntimo de Deus? Além de ser um homem humilde, ele é um homem satisfeito. O amigo íntimo de Deus é um homem humilde, mas o amigo íntimo de Deus é um homem satisfeito. Versículo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 2.
Leiamos todos juntos, assim diz a palavra de Deus. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Davi, irmãos, no lugar de enfatizar que era melhor do que os outros, em lugar de levantar-se com atitude soberba, mesmo que seja o grande rei de Israel, e um dos que tipifica o Senhor Jesus no Antigo Testamento, ele diz que tem uma atitude contrária à soberba. Ele diz: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Esse verbo usado para fazer calar no hebraico é literalmente: eu nivelei a minha alma por baixo. A ideia, a tradução literal do fiz calar aqui: eu me nivelei por baixo. Eu não me achei melhor do que os demais. Eu fiz calar, eu me humilhei e eu sosseguei a minha alma. E ele diz: como ele então é alguém satisfeito? Ele diz: fiz sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Quem não tem filho talvez não entenda o que eu vou falar, mas nós que temos alguns filhos, ou quem já teve filho, às vezes perceberá que a mãe está cansada no meio da madrugada, e de repente no meio da madrugada a criança e ela chora, e às vezes o pai se levanta e vai lá: calminho meu filho, e ele ouve a voz do pai, grita mais alto: e o pai: calma, calma, e não faz diferença. Então o pai pega o bebê e leva até onde a mamãe está, e o bebê está vermelho, chorando, amado irmão, e a mamãe então dá de mamar ao seu bebê, e ele mama, 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 suga, 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 mama, 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 transpira às vezes, e depois que ele mamou muito, então você olha para ele, ele abre um sorriso e deita nos braços da mamãe, refestelado, cheio, com leite saindo até pelo orifício dos ouvidos, está satisfeito, barriga cheia. Davi está dizendo porque ele ouve Deus falar com ele em sua palavra, porque ele adora a Deus, porque ele tem comunhão com o Senhor. Ele é como esse bebê que estava chorando desesperadamente, mas o Senhor foi para ele como uma mãe, e ele chegou à presença do Senhor e bebeu a vida, e agora bebendo então ele está relaxado, feliz. Ele diz: como essa criança se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Que bênção maravilhosa, irmãos. Quem tem comunhão íntima com Deus será alguém satisfeito, será alguém que terá paz na vida. Tanto no dia bom como no dia mau, a sua alma será satisfeita, porque essa pessoa já encontrou a pérola de maior valor. Essa pessoa é como aquele negociante, amados irmãos, que achou um tesouro no campo. Ele então correu, sepultou aquele tesouro, vendeu tudo que tinha, casas, propriedades, comprou aquele campo, e agora feliz ele é o dono daquele tesouro. Ou é como aquele negociador de pérolas, amado irmão, que negociava, vendia, comprava. Ele encontrou a maior pérola de maior valor, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Amado irmão, esse tesouro no campo e essa pérola é o Senhor Jesus. Ele é o tesouro mais precioso. Davi está dizendo que ele encontrou os altares, que ele encontrou a presença de Deus. E ainda que ele tenha dias difíceis na vida, ou dias bons, de fato a sua alma está satisfeita, porque o seu anseio de perdão já foi resolvido.
Ele é um homem que vivia em constante guerra e anelava paz. Agora tem paz do coração, ainda que haja conflitos exteriores, porque Deus, que é o leite que necessita para saciar a fome de sua alma, já o alimentou. E ele agora está cheio da presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quem creu em Jesus, quem abre esse livro e ouve o Senhor falar consigo, quem se dedica à presença de Deus em oração, como vai ser alguém desesperado? Como vai ser alguém angustiado? Como vai ser alguém, amado irmão, que no momento da dificuldade vai sair gritando desesperado na rua ou arrancando seus cabelos, se sabe que Deus deu Cristo Jesus por ele, se sabe que Deus é soberano, se sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se sabe que o próprio Espírito Santo habita em nós, se sabe que o Senhor diz que nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Se você tem comunhão com Deus e o ouve falar na sua palavra, e se dedica a Ele em oração, amado irmão, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. E sendo cheio do Espírito Santo de Deus, a sua alma estará satisfeita. Ó meu irmão, ó minha irmã, é isso que Jesus quer dar a mim e a você. Foi sobre isso que ele falou naquele último dia da festa dos tabernáculos, depois que o sacerdote, amado irmão, pegou água, amado irmão, e foi na procissão e derramou do lado do tanque de Siloé. A multidão ali estava, e Jesus se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse isso, amado irmão, sobre o Espírito Santo, que seria essa fonte de água viva que fluiria do coração de todo aquele que cresce que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os seus pecados, o seu coração é a fonte de onde o Espírito Santo jorra, para abençoar não só a sua vida, mas para abençoar a vida de muitos. Então, meu irmão, minha irmã, se você vive momentos difíceis, você tem que buscar a Deus em oração, você tem que buscar a presença do Senhor, você tem que ler a palavra, você tem que adorar a Deus, você tem que pedir: Senhor, fortalece a minha fé, e Deus virá ao seu encontro e abençoará a sua vida e te dará vitória, irmão, para a glória e honra de Jesus, e o seu coração será satisfeito. Irmãos, é tão bom quando a gente tem comunhão com Deus. O pastor não pode ler a Bíblia só para preparar sermão, senão ele lê a Bíblia de uma maneira automática e não tem comunhão com o Senhor. E há 2 semanas atrás, antes de ir à Abadiânia, eu estava fazendo a minha devocional normal. Eu comecei lendo a Bíblia por Mateus, no primeiro dia do ano, mas eu já vinha lendo antes esse texto de Mateus capítulo 4, que vos preguei no domingo passado de manhã. E então, eu estava lendo a Bíblia e de repente me defrontei com aquele texto da tentação de Jesus. E alguns de vocês estavam me dizendo: pastor, o senhor vai lá em Abadiânia, aquele lugar complicado. Eu falei: gente, eu vou. E eu li aquele texto, irmãos, impressionante. Como Deus falou à minha alma e ao meu coração. Como eu me senti alimentado. E eu li a Bíblia, minha esposa estava próxima, eu falei: Cleusa, o Senhor está queimando o meu coração com a palavra. O texto mostrava que na tentação Deus, o Espírito Santo foi quem levou Jesus para o deserto. Deus é soberano no dia da tentação. O texto mostra as estratégias do inimigo claramente, e o texto mostra que nós vencemos pela palavra. Pela palavra nós aprendemos a depender de Deus, nem só de pão o homem viverá. Pela palavra nós confiamos em Deus e não precisamos que Ele nos fique provando o tempo todo, nós não tentamos a Deus. Pela palavra, irmãos, nós adoramos somente ao Deus eterno, e não buscamos glória para nós, nem adoramos falsos deuses, porque nós sabemos que o Senhor é o único digno de glória. E como, amado irmão, aquele momento foi tão bom para a minha alma. E acabou que ele virou um sermão. Eu não fui ler o texto para ela fazer um sermão. E eu preguei para vocês domingo passado, e Deus abençoou a mensagem. Mas como esses momentos de comunhão com Deus são tão preciosos e trazem paz e alegria para o nosso coração. Eu quero desafiar você
Que em 2019 você busque a Deus. Diga: Senhor, fala comigo na tua palavra. E você lerá a palavra e o Senhor vai falar com você na palavra. Oh, meu irmão, apresente seus problemas, suas lutas, suas dores na presença de Deus em oração, e você verá o Senhor respondendo a sua oração. E até no dia em que Ele não te disser que sim, Ele te dará paz, porque a sua vida está nas mãos dEle, e Ele cuida de você, no dia bom ou no dia mau. Que nesse ano você se satisfaça no Senhor, amém? Que você seja um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que a irmã seja uma mulher cheia da presença do Espírito Santo de Deus. O amigo íntimo de Deus é um homem satisfeito. Que Deus faça de nós como esse menino satisfeito na presença do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Você é um amigo íntimo de Deus? O amigo íntimo de Deus é um homem satisfeito. O amigo íntimo de Deus é um homem humilde. Mas o amigo íntimo de Deus é um proclamador da esperança. O amigo íntimo de Deus é um proclamador da esperança. Versículo de número 3, eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vocês, irmãos? Esse homem se humilhou, esse homem se aquietou em Deus, e ele viu o cuidado do Senhor para com a sua vida. Então agora, amados irmãos, ele não vive em si mesmado e olhando somente para si, como ele experimentou essa bênção maravilhosa de ter um coração quebrantado, e de ser alguém que está plenamente satisfeito no Senhor. Então ele agora, amados irmãos, se torna um pregador, um proclamador da esperança que há em Deus. E ele diz para os irmãos: esperem. Ele diz para a igreja: espera, ó Israel. O verbo espera aqui está num paradigma hebraico verbal chamado piel, e a ideia, ou seja, espere intensamente, espere esperando, espere perseverantemente. No bom sentido, no português a gente diz assim: espere sentado. Mas espere sentado crendo, não duvidando. O que ele está dizendo? Que para viver a vida cristã, irmãos, nós temos que confiar em Deus todos os dias. Nós temos que esperar que o sustento, o pão, o perdão, a proteção, a salvação, a vitória vem do Senhor Jesus. Coloque a sua esperança em Deus. Não coloque a sua esperança nas suas capacidades. Não coloque a sua esperança nas pessoas que estão ao seu lado. Não coloque a sua esperança, ainda que o governo seja bom, no próprio governo. Espere, Israel, no Senhor. Só nele há copiosa redenção. A minha e a sua esperança, irmãos, não podem estar em seres humanos. Seres humanos são falhos. Seres humanos morrem. A nossa esperança tem que estar posta no Senhor Jesus, que deu a vida na cruz para nos salvar. E quando nós devemos esperar em Deus? Ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Hoje eu espero no Senhor. Amanhã, quando pisar fora da cama, eu espero no Senhor. Terça-feira eu espero no Senhor. Quarta-feira do mesmo jeito. Quinta-feira, no fim de janeiro. Todos os dias, irmãos, a nossa esperança tem que estar posta em Deus. Quem sabe se estaremos vivos no dia de amanhã ou não? É o Senhor. Então coloque a sua esperança em Deus. Coloque sua esperança naquele que deu a vida na cruz por você. Jeremias diz no capítulo 17: maldito o homem que confia no homem, que faz do braço mortal de carne a sua esperança, e o coração não está no Senhor. Mas ele diz: bendito o homem que confia no Senhor. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dá o seu fruto, que no dia da
seca, não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Coloque a sua esperança em Deus. Se você colocar a sua esperança em Deus, meu irmão, você vai continuar lutando. Quando a gente coloca a esperança da nossa vida em Deus, a gente sabe que seres humanos podem falhar. E se falharem conosco, nós não vamos perder a alegria de viver. Nem vamos perder o sentido da vida. Porque nós confiamos no Senhor, que nos amou tanto, que deu seu Filho na cruz para nos salvar. Davi se torna tanto propagador da esperança, que em outro texto, amados irmãos, do Salmo 40, ele prega a esperança dizendo: esperando, esperei no Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Sabe o que ele fez? Se inclinou para mim, me ouviu, eu clamei socorro. Eu estava afundando num poço de areia movediça. Então ele disse que ele tirou-me do poço de perdição, do tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, me pôs nos lábios um novo cântico. Eu voltei a louvar a Deus, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Davi está pregando que as pessoas, vendo o livramento de Deus em sua vida, olharão para ele e crerão no Senhor, porque a esperança dele está posta no Senhor. Quão bom, amados irmãos, quando a nossa esperança está posta no Senhor. No ano de 2002, irmãos, eu voltei do Chile de férias e fui a uma reunião de presbitério na cidade de Três Marias, Minas Gerais. É lá onde está a represa do Rio São Francisco. Lá tem uma grande barragem, um lugar, a hidrelétrica do Rio São Francisco está lá em Minas Gerais, um lugar bonito. E eu estava pregando ali na inauguração do templo de uma grande igreja presbiteriana que é naquela cidade, e estava ali reunido um concílio, e estava ali um rapaz que era um evangelista à época. E nesse ano de 2018 eu estou no Supremo Concílio, e esse moço hoje é pastor no Acre, lá na cidade de Rio Branco, líder do presbitério. E de repente então ele me aborda e fala assim: o senhor é o reverendo Roster? Não, eu falei: sou. Lembra de mim? Eu era evangelista lá naquele evento que o senhor pregou. Eu falei: eu lembro, rapaz. Ele falou assim: pastor, aquela mensagem falou no meu coração. Eu não estava muito animado naquele dia, precisava de esperança. E eu quero lhe dizer, a mensagem que o senhor pregou naquele dia, o senhor pregou, o tema foi a cura que Cristo dá. Eu falei: uau, 16 anos depois. A cura que Cristo dá resolve problemas antigos. A cura que Cristo dá resolve problemas duradouros. A cura que Cristo dá resolve problemas insolúveis. E ele me deu testemunho. E eu me alegrei tremendamente, meu presbítero. Eu falei: Senhor, obrigado. Nem eu lembrava do sermão. Mas ele, era aquele texto, amado irmão, em que Pedro está pregando por toda parte, e chega em Lida e Sarona, e vê Enéas que estava enfermo, fazia 38 anos, jazia paralítico, e Pedro olha para ele e diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. E a Bíblia diz que ele se levantou, amado irmão, e caminhou e levou o seu leito para casa, e viram todos os habitantes de Lida e de Sarona, os quais se converteram ao Senhor, aproximadamente 3.000 pessoas. Mas como a palavra de Deus proclamada na nossa boca traz esperança para as pessoas, e nós nem sabemos o que aconteceu. Então eu quero desafiar você a ouvir um sermão como esse, a se propor a ser um proclamador da esperança nesse ano. Davi, porque era amigo íntimo de Deus, não podia se calar. Ele pregava para todo Israel que a esperança estava somente em Deus. Eu quero desafiar você, talvez para você ter essa mesma alegria que eu tive no Supremo Concílio desse ano, que você se levante e proclame aos seus amigos, aos seus companheiros de trabalho, aos seus colegas, aos seus amigos de Facebook, de Instagram, que a esperança está somente em Jesus, que é o Filho de Deus. Diga a eles: coloquem a esperança de vocês no Senhor, e talvez você vai pregar a palavra, vai dar um testemunho para alguém, e essa pessoa vai ser convertida pelo Senhor, e daqui a alguns anos você vai se encontrar com ela, e ela vai dizer: lembra daquela época que você me deu aquela palavra, e eu tinha um coração tão endurecido, pois o Senhor mudou a minha vida, e você foi um instrumento para que eu experimentasse tamanha transformação. Seja um proclamador da esperança. Saia de si mesmo nesse ano. Quem é amigo de Deus não pode deixar se calar, não pode deixar de falar daquilo que tem visto e que tem ouvido. O amigo íntimo de Deus é humilde,
é satisfeito, é um proclamador da esperança. Oh, meus irmãos, que Deus nos ajude imensamente nesse ano, que nós sejamos uma grande bênção nas mãos do Senhor, que as pessoas ao olharem para nós vejam Cristo na nossa vida, e que o nosso testemunho faça toda a diferença para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Termino essa mensagem contando a vocês que no ano de 2003 nós estávamos em Santiago e nós recebemos um telefonema da minha cunhada, que substituiu minha esposa no emprego em que ela trabalhava aqui em Guarulhos. Cleusa trabalhou desde os 14 até os 24 anos no consultório médico, onde havia alguns doutores. E ali havia uma senhora, amado irmão, que era colega dela de trabalho, não vou citar o nome para não expô-la aqui, mas minha esposa pregou para ela 1 ano, 2, 3, 4, e ela muito endurecida. Ela via minha esposa como se fosse uma filha, mas minha esposa falava de Jesus e ela não queria saber. Nós nos casamos no início de 2001, fomos para o Chile. No ano de 2003, minha cunhada liga dizendo que ela passou lá no consultório e pediu para avisar minha esposa que ela era uma crente fiel, que ela era a pessoa mais feliz do mundo, porque Jesus tinha mudado a vida dela. E ela queria agradecer a Cleusa, porque Cleusa foi a primeira pessoa que falou de Jesus para ela. Qual não foi a alegria da minha esposa e a minha alegria, irmãos, de ver que a semente que a gente lança, talvez pode germinar 5, 10, 15, 20 anos depois. Que nesse ano de 2019, você tome uma séria decisão na sua vida. Não viva para você, viva para a glória de Deus, seja humilde. Tenha um relacionamento abundante com o Senhor e você será satisfeito. Então, numa vida de humildade e satisfação, você vai ser uma bênção. E vai colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E vai ser um instrumento para que muitas pessoas sejam transformadas por Deus. Que Deus levante nessa igreja homens e mulheres que tenham um relacionamento íntimo, pessoal e vivo na presença de Deus. Que Deus faça de nós amigos e amigas íntimas do Senhor, porque Ele deu a vida na cruz para nos salvar. Que Deus te encha de fé, que esse ano seja um ano de amizade com Deus, um ano cheio da graça de Deus, um ano cheio da bênção de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.